Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, à Idade Média. Antes de ir para a história, deixe um like e segue para ver vídeos como esse todos os dias. Um abraço quentinho e vamos lá! Um tempo de castelos imponentes, cavalaria galante e de uma falta de higiene que faria qualquer influenciador de limpeza desmaiar. Hoje, vamos mergulhar na história que provou que as menores criaturas podem ter os maiores e mais aterrorizantes planos: a peste negra. Sim, a Grande Praga. Aquela que dizimou cerca de um terço da Europa. Mas prometemos que será leve, quase cômica. Afinal, o que é a história se não uma tragédia recontada com um certo distanciamento e uma boa dose de ironia? O intrigante aqui é: o que, ou quem, foi o verdadeiro culpado por essa catástrofe? Se você pensou em ratos, você está quase lá. Mas quem levou a pulga ao rato? E o rato ao vilarejo? E o vilarejo ao desastre continental? A culpa, meus amigos, reside em uma complexa e hilária mistura de falta de banho, comércio global mal planejado e o azar absoluto. Antes de o bicho, literalmente, pegar, vamos dar uma olhada na Europa. A Idade Média Alta estava acabando, a população estava em alta e as cidades estavam crescendo. Eram centros de cultura, comércio e lixo não tratado. Imagine uma cidade medieval. As casas amontoadas, sem planejamento urbano, esgoto a céu aberto e, vejam só, o cheiro. O banho era uma atividade opcional, realizada algumas vezes por ano, se desse tempo. Os perfumes da época tinham uma missão clara: disfarçar odores que nem a ciência moderna conseguiria identificar. E, nesse cenário de conforto e bem-estar, tínhamos a estrela do nosso show, o Rato Preto. O Ratus Ratus. O rato não era o vilão, ele era apenas o táxi. O passageiro VIP era a pulga, mais especificamente a Xenopsila xeupis, que carregava a bactéria Yersinia pestis. A Europa estava um barril de pólvora populacional e sanitário, só esperando por uma faísca. E a faísca veio de longe. O que impulsionou a peste negra? O nosso querido comércio. A Europa amava especiarias, seda e, aparentemente, bactérias exóticas. Tudo começou nas estepes da Ásia Central. A bactéria Yersinia pestis era endêmica ali. Mas foi quando ela encontrou a rota da seda que a coisa ficou séria. Imagine um mercador veneziano, todo orgulhoso, voltando de uma longa viagem. Ele comprou seda finíssima, pimenta e, sem querer, um monte de ratos a bordo, que por sua vez, estavam cheios de pulgas super animadas. A mercadoria secreta, o contrabando mais devastador da história, estava em pleno vapor. Em 1346, a praga chegou a um posto de comércio genovês na Crimeia, chamado Cafa. E aqui temos um momento de tática militar de dar inveja a qualquer estrategista de mau gosto. Os mongóis, que estavam sitiando Cafa, ficaram doentes. E o que eles fizeram? Uma jogada que só a insanidade da guerra poderia criar. Catapultaram os corpos dos seus próprios soldados mortos por cima das muralhas da cidade. Parabéns aos mongóis! Criaram a primeira arma biológica registrada, sem saber. Os genoveses, aterrorizados, fugiram de navio. Adivinha quem viajou de carona com eles, em caixas de mercadorias, roendo a corda e se divertindo? Sim, os ratos. E a pulga com planos diabólicos. O barco aportou em Messina, na Sicília, em 1347. Foi a abertura da maior turnê europeia da morte. A praga se espalhou como fogo em um campo de feno seco. A rota marítima levou para Gênova, Marsella e depois, por terra, se espalhou pela França e Espanha. Em 1349, chegou à Inglaterra e à Escandinávia. E qual foi a reação imediata das pessoas ao verem bolhas pretas, os bubões, de onde vem o nome peste bubônica, brotando nas axilas e virilhas? Culpar o vizinho. A histeria atingiu níveis épicos. A praga era um castigo divino, claro. Mas quem o causou? Os judeus, os mendigos, os estrangeiros e, claro, as mulheres com muitos gatos. O mais cômico, no sentido trágico da palavra, eram as soluções médicas. Os médicos, coitados, usavam aquelas máscaras de pássaro, longas e pontudas, que pareciam fantasias de carnaval assustadoras, com ervas aromáticas no bico para filtrar o ar ruim. Eles pareciam corvos assustadores, mas a intenção era boa: evitar o miasma, a teoria de que o ar ruim causava doença. Se soubessem que era uma pulga. Mas voltemos aos nossos heróis, ou anti-heróis, com bico, os médicos da peste.
Aquele visual, que hoje achamos fashion em festas de Halloween, era na verdade uma tentativa desesperada de se proteger do temido miasma, o ar ruim. Eles acreditavam piamente que a doença vinha do mau cheiro, então enchiam o bico de suas máscaras com ervas aromáticas, como hortelã e cravo, imaginando que estavam filtrando fedor demoníaco. O paradoxo hilário é que, enquanto o médico inalava alecrim, a pulga portadora da verdadeira culpa continuava a pular alegremente em sua manga, totalmente indiferente aos aromas caros. A ingenuidade da época era tão vasta quanto o número de vítimas. Uma das curas mais populares envolvia esfregar o bubão, aquela bolha preta e inchada, com frango vivo, ou, se você fosse mais chique, com fezes de pombo. A lógica: a galinha absorveria o mal. A realidade: o frango ficava traumatizado, a bactéria continuava feliz, e o paciente estava a um passo de complicar ainda mais sua condição com uma infecção secundária. Além disso, muitos médicos recomendavam a sangria, drenando o sangue do paciente na esperança de remover os humores doentios, o que, ironicamente, apenas acelerava a fraqueza e a morte. Com a medicina oficial tropeçando em galinhas e ervas, as pessoas comuns buscaram refúgio em rituais ainda mais estranhos. Surgiram os chamados pecadores do abraço, grupos de pessoas que se jogavam em festas e orgias descontroladas, decididas a viver o último dia de suas vidas sem remorso, já que a morte era certa. Eram banquetes dionisíacos, bebedeiras e danças frenéticas no meio do caos, uma espécie de se vamos todos morrer, que seja dançando pelados. Imagine a confusão moral e a ressaca no dia seguinte, para aqueles poucos sortudos que não haviam sido visitados pela pulga durante a celebração. E o que dizer do incrível aumento na proliferação de santos e relíquias? O pânico era tanto que a igreja, mesmo sendo acusada de não conseguir interceder pelo povo, viu a demanda por objetos sagrados disparar. Pedacinhos de ossos, lascas de madeira de cruzes lendárias e até mesmo penas de anjos, supostamente, eram vendidos a preços exorbitantes. O fervor religioso transformou-se em um mercado negro de salvação, onde a esperança tinha um custo altíssimo, mas a única coisa que realmente parava a doença era o isolamento, uma prática ignorada em nome da superstição e da ganância. No meio de todo esse frenesi, um pequeno milagre da física ocorreu: o aumento da sobrevivência das pessoas nas zonas rurais isoladas. Não porque fossem mais santas, mas porque a pulga e o rato tinham mais dificuldade em viajar pelos campos abertos do que nos porões sujos e superlotados das cidades portuárias. Os vilarejos isolados se tornaram, sem querer, laboratórios de quarentena. Isso, claro, não impediu os sobreviventes de culparem o ar ruim que vinha das cidades, confirmando, para eles, que o problema estava sempre na aglomeração urbana e, novamente, na vizinhança. O impacto da peste negra não foi apenas a morte, mas a completa subversão da sociedade medieval. De repente, cerca de 50% da força de trabalho da Europa sumiu. E o que acontece quando a mão de obra fica escassa? O valor do camponês sobe. A peste negra, sem querer, foi uma das grandes catalisadoras da revolução social na Europa. Os camponeses tinham poder de barganha. Foi um momento de libertação, macabro. E a moda? A moda! A morte se tornou um tema popular nas artes, com as famosas danças da morte, onde esqueletos dançavam com pessoas de todas as classes sociais. Era um lembrete: a morte atinge a todos, exceto, aparentemente, os ratos e as pulgas. A peste negra não foi um evento isolado. Ela voltou em ondas por séculos. Mas a primeira onda, de 1347 a 1351, foi a mais devastadora e deixou lições valiosas. A primeira lição é: não culpe a velha Agnes. O problema raramente está no oculto ou no vizinho diferente. Estava na falta de saneamento básico e no convívio próximo com roedores. A segunda lição é sobre a histeria. O medo levou a massacres, perseguições e a tratamentos médicos que eram, na melhor das hipóteses, inúteis. O que o caso da peste negra nos ensina, com seu humor ácido e sombrio, é que as maiores tragédias muitas vezes são resultado de uma série de pequenos erros, combinados com a falta de conhecimento e uma imensa dose de azar, onde uma pulga microscópica consegue mudar o curso da história humana. E assim, encerramos a crônica de como o comércio, os ratos e, principalmente, uma pulga muito determinada, moldaram o destino da Europa. Da próxima vez que você reclamar do esgoto, do lixo na rua, ou até mesmo da sua conta de água, lembre-se, você está protegendo-se da próxima grande praga. Você está vencendo a pulga. E, por favor, tome um banho. Seu vizinho e a história agradecem. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem sombria e cheia de pulgas.
Até a próxima tragédia histórica que vamos recontar com um sorriso de canto de boca.